Muito bem, nós sabemos que Jesus veio ao mundo, Ele veio como Filho de Deus, Ele, com a natureza divina, o Senhor se despojou de toda a sua glória e Ele fez-se homem. Ele veio por obra do Espírito Santo no ventre de Maria e ali Jesus foi gerado. Claro que Ele não começou a existir há 2000 anos atrás, como as Escrituras nos dizem que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Nós sabemos que Jesus ele se despojou de toda a sua glória, de tudo aquilo que o cercava, de tudo aquilo que ele tinha ali junto ao Pai, para tornar-se homem. E como homem, totalmente dependente do Espírito Santo, o Espírito Santo sobre ele, enchendo, ungindo a sua vida, por isso ele é chamado de Cristo, ou seja, ungido de Deus, para cumprir todo o propósito para a sua vida. E Jesus veio e Ele veio trazer uma nova vida. Ele diz, olha, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus disse também que Ele tinha algo para dar. Quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. A água que eu lhe der vai se tornar no seu interior como rios de água viva. Jesus veio trazer esta vida e vida com abundância. E esta vida que Ele veio trazer nos transforma, nos tira aquelas coisas feias, aqueles vícios, aqueles pecados, aquela sujeira e Ele nos traz uma nova maneira de viver. Não imposta, não seguindo apenas conceitos e mandamentos e regras, mas no poder do Espírito Santo. Pelo Espírito Santo, nós podemos ter a virtude de Cristo em nós. Nós podemos produzir o fruto do Espírito em nosso viver e nós podemos transparecer para o mundo a semelhança de Jesus. Isto através dessas virtudes que o Senhor veio trazer e veio pregar e veio colocar no nosso coração. Então, hoje falaremos sobre a benignidade do cristão. Existem muitas religiões, existem muitas seitas, existem muitos caminhos que tentam chegar a Deus, mas o único caminho é Jesus. E nós sabemos que há um diferencial entre o cristão e as outras religiões. O cristianismo e as outras religiões, o cristão e os outros religiosos. E entre essas diferenças nós vamos encontrar as virtudes que a palavra de Deus nos diz. Muitas religiões falam de virtudes, falam de coisas boas do ser humano, mas é uma tentativa humana de ser. Agora, em Cristo, nós recebemos a capacitação do Espírito Santo para ser. Olha o que a Bíblia nos diz em Romanos capítulo 12. No versículo 9, Paulo, falando sobre as virtudes cristãs, ele diz assim, no finalzinho do versículo, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Nós sabemos que em todas as coisas diante de nós temos o bem e o mal. Nós temos coisas boas que devemos buscar e há coisas ruins que levam para o mal, o chamado o mau caráter, o desvio das coisas boas, dos bons princípios da palavra de Deus. Apegai-vos ao bem e detestai o mal. O que tem acontecido com muitos jovens, com muitas famílias, é exatamente isso de não detestar o mal, de acariciar o mal, de ficar brincando com as coisas erradas, de ficar brincando com o pecado. Detestai o mal. Aquilo que não vem de Deus não deve estar na nossa casa, não deve estar na nossa mente, não deve estar diante dos nossos olhos, não deve estar no nosso coração, nos nossos ouvidos, na nossa boca. Detestai o mal. Aqui é uma separação absoluta.
ou seja, buscando a santidade, apegando-se ao bem. Ser benigno é exatamente buscar o bem, falar o bem, desejar o bem, trabalhar pelo bem. Mas para isso tem de haver uma linha divisória bem delineada, bem definida do bem e do mal, da luz e das trevas, das coisas de Deus e das coisas do mundo, das coisas boas, das coisas ruins. É fácil você saber o que é bom, o que é do bem e o que não é. Tudo aquilo que é bom, a gente não tem dúvida. Você não tem dúvida que deve fazer o bem, falar bem, que deve praticar boas obras. Você não tem dúvida. Mas qualquer coisa que te traga uma dúvida, será que isso é bom? Será que eu posso vestir esta roupa? Será que eu posso assistir este filme? Será que eu posso assistir esta novela? Será que eu posso acessar este site? Tudo que você tem dúvida, pare. Não vá, não avance, não prossiga. O bem. Aqui nós vemos, por exemplo, na vida de Sansão. Sansão era um homem escolhido por Deus, enviado para Israel desde o ventre materno. Desde o ventre, um anjo do Senhor encontrou-se com a mãe de Sansão e disse: olha, esse menino vai ser um menino especial. Você, desde agora, você vai estar santificada para receber este menino, para que ele nasça em santificação. Não vai cortar o cabelo, não vai beber bebida forte, nada do vinho, nada de uva. Será nazireu desde o ventre. E a mãe deveria também se abster de todo o produto da vide, para que seu filho pudesse não ter contato nenhum com o vinho, com a vide, desde antes do seu nascimento, desde a sua gestação, a sua formação no ventre de sua mãe, separado. Deus queria Sansão como um menino separado por ele. E ele cresceu, nazireu, tinha 7 tranças, o seu cabelo nunca cortou, nunca viu a navalha. E Sansão, Deus deu a ele força para lutar contra os filisteus, uma força sobrenatural. Sansão, por várias vezes, Deus o usou de uma maneira tremenda. Ele, com uma queixada de jumento, ele matou cerca de 1000 filisteus. Ele lutou contra aqueles filisteus. Ele arrebentava as cordas de uma maneira assim que elas pareciam um fio queimado de linho. Sansão era o campeão de Deus, chamado desde o ventre. Mas Sansão brincou com o pecado. Sansão, ele sabia que estava sobre ele uma unção poderosa do Senhor, e ele, mesmo indo para o pecado, aquela unção continuava sobre ele, e ele pensou que não havia problema com o pecado. Então ele vai a uma cidade dos filisteus, a cidade de Gaza, e ele então vai à casa de uma prostituta, vai pecar, é claro. E os filisteus fecham a porta da cidade, aquela porta grossa, aqueles ferrolhos, tudo de ferro, aquela tranca muito grossa, aquela porta possante. E os filisteus estão ali, meia-noite, à noite, e Sansão quer sair, a porta está fechada. Ele arranca aquela porta com os ferrolhos, com seus umbrais, ele arranca aquela porta com uma força sobrenatural. Carrega aquela porta de toneladas sobre os seus ombros e vai subindo a montanha e deixa aquela porta bem longe da cidade. Dizendo, em outras palavras, vocês não podem comigo, eu tenho a força de Deus. Vocês não podem me vencer, eu sou o campeão do Deus de Israel. Sim, ele era o campeão. Sim, ele tinha a força de Deus, mas ele ficou brincando com o pecado, com a prostituição, brincando com o inimigo no terreno do inimigo, como se ele nunca fosse sofrer dano algum. E então,
nós sabemos a história dele. Ele procura uma prostituta filisteia, ele vai a Dalila. E Dalila, do mesmo jeito que ele brincou com o pecado, Dalila brincou com a seriedade do chamado de Sansão. Ela diz: Sansão, me conte o segredo da sua força. Ele diz: se pegarem os tendões frescos, fizer uma corda e me amarrar, eu serei como qualquer homem. E ela faz isso com ele e diz: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele arrebenta aquilo como se fosse nada. Ela diz: você está brincando comigo. Ele diz: não, se tomarem o tear e tecerem as minhas tranças, o meu cabelo, eu serei como qualquer homem. Ela faz isto. Sansão, os filisteus vêm sobre ti. Ele arranca aquilo tudo e vai e se levanta até que ele, não aguentando mais a importunação de Dalila, todo dia falando: você não me ama, porque você não me conta o segredo da sua força. Então ele contou: eu sou um nazireu, eu sou separado desde o ventre da minha mãe, por isso eu tenho a força de Deus em mim, a força da presença de Deus, do Espírito de Deus em mim. E ela então corta os seus cabelos. Ela então tira tudo aquilo que era consagrado desde o ventre, a aliança de Deus na vida de Sansão. E ela grita: Sansão, os filisteus vêm sobre ti. E ele pensou: eu vou me levantar, eu vou me defender como das outras vezes. Mas agora ele não consegue se defender. Seus cabelos foram rapados. E agora Sansão está como qualquer homem, sem aquela força sobrenatural, porque ele brincou com o pecado. Ele sabia que era um mal. A prostituição é um mal, a prostituição é pecado. As pessoas que estão nos vícios, elas sabem que é pecado. Não é preciso ninguém dizer que homossexualismo, que droga, que bebida alcoólica, o vício, o jogo, que isso é pecado. Não é preciso dizer. A pessoa sabe que ela está fora da vontade de Deus. E se ela brinca com o pecado, então ela corre esse mesmo risco de Sansão, ser aprisionada pelo inimigo. E Sansão ficou ali amarrado como um animal, como um burro, rodando um moinho na vista dos filisteus dia e noite, cego, porque eles vazaram seus olhos. Ficou cego e como um burro rodando o moinho dia e noite, recebendo as gargalhadas dos inimigos, recebendo a zombaria do inimigo. Quem sabe você está vivendo assim? Quem sabe você está desviado do Evangelho e vivendo como um bobo, como um palhaço, o inimigo rindo de você e você cego, sem poder sair disto. Mas Deus fez crescer de novo o cabelo de Sansão e deu-lhe novamente a força para vencer seus inimigos. E a qualquer momento que você decidir: eu vou me levantar, eu vou sair, eu quero ir para os braços do meu Pai, de Deus, Ele te recebe. Enquanto é tempo, enquanto você está aqui, detestai o mal, apegando-vos ao bem. Apegar-se ao bem sem deixar nenhuma brechinha para o mal. Cortar completamente o vínculo com o pecado, com o mundo, com o vício, com Satanás, com as alianças com as trevas e entregar-se inteiramente ao Senhor. Ser benigno é buscar o bem e detestar o mal. Ser benigno, para que nós possamos estar mergulhados no bem e as nossas palavras terem autoridade para abençoar, nós precisamos detestar o mal. Não ter nenhuma brecha, não ter nenhuma legalidade com o mal. No versículo 14 de Romanos 12, o Senhor diz: abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Ser benigno
é ser um abençoador. Ser benigno é falar o bem das pessoas, é abençoá-las. Abençoar apesar de ser caluniado. Abençoar apesar de sofrer ingratidão. Abençoar apesar de receber traição. Abençoar apesar de ser perseguido. Abençoar. Ser benigno é ser um abençoador. Ser benigno é ser cheio do bem, é ser cheio da presença de Deus e liberar esta bênção através dos nossos lábios, através de bênçãos para aqueles que não merecem esta bênção. Você é benigno? Você tem feito isto? Ou será que a calúnia, a ingratidão, a traição fecharam seu coração? Ou será que a maldade dos outros, a perseguição alheia, fez com que você recuasse e também desejasse o mal para os outros? Ser benigno é não desejar o mal, mas é desejar o bem, é abençoar, é ter a liberdade de desejar para a pessoa muito mais do que você tem ou já recebeu em sua vida até hoje. Isto é ser benigno. Ser benigno, abençoai e não amaldiçoeis. É tão fácil amaldiçoar alguém que nos fez o mal. É tão fácil desejar o mal para quem desejou o mal para nós e fez e trabalhou para que nós fôssemos prejudicados. Não é fácil abençoar quem nos persegue, mas ser benigno, ter esta virtude de Deus em nós, é abençoar quando somos perseguidos. Quantos cristãos mortos ali nos martírios, lá em Roma, na história, hoje, nos nossos dias, pelo Estado Islâmico, pelos muçulmanos que matam os cristãos, matam aqueles que se convertem do islamismo a Cristo, às vezes a própria família persegue, mas cristão nenhum vai amaldiçoar seus algozes. Cristão nenhum vai trazer palavras de maldição quando são perseguidos. Assim como Jesus ali na cruz, ele disse: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Assim como Estevão, o primeiro mártir do cristianismo, disse: Senhor, não lhes imputes este pecado. Assim todo cristão é capaz de perdoar e abençoar aqueles que o perseguem, aqueles que o amaldiçoam, aqueles que o caluniam, aqueles que são ingratos e que traem. Abençoar. No versículo 17 deste mesmo capítulo de Romanos 12, que esse capítulo nós tomamos para estudar estas virtudes recomendadas pelo Espírito Santo, estas virtudes do cristão. Neste capítulo 12, no verso 17 diz: Não torneis a ninguém mal por mal, esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Não torneis a ninguém mal por mal. Não vingar. A vingança é tão fácil. A vingança brota no coração assim que a pessoa recebe o mal. Assim que algo acontece de tão ruim, a vingança vem fervilhando dentro do coração. Vingança em palavras, vingança em atos, vingança em um programa para destruir o outro. E diz a palavra: não torneis a ninguém mal por mal, mas esforçai-vos por fazer o bem. Ser benigno é fazer o bem. E aqui nós vemos que fazer o bem para quem nos persegue, para quem nos calunia, não é fácil. Vai haver um esforço da nossa parte. Vai haver um esforço para fazer o bem. Aquela pessoa que perseguiu, aquela pessoa que quer o nosso mal, você vai preparar um presente, você vai preparar algo, vai orar por ela, vai abençoá-la, vai lhe dar um presente,
vai fazer o bem assim que você puder. É isso que diz a palavra de Deus. Esforçai-vos por fazer o bem. Ninguém vai ser retribuído mal por mal, sendo cristão. Sim, o cristão não vai fazer o mal, mas sempre o bem, porque ele deve ser benigno, desejar o bem e esforçar-se por fazer o bem. E o texto continua nos dizendo no versículo 20 até o 21, pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Esta é a palavra. Assim é o benigno. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Ah, como é fácil ver alguém que queria o nosso mal estar na pior e dizer, bem feito. Deixa ele agora que leve sobre si aquilo que ele fez. Ele que tome agora todo o mal que ele fez para nós, agora que ele beba este fel de amargura. Deixa ele sofrer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A palavra diz para nós estarmos prontos para abençoar com palavras e com atos aqueles que nos fizeram mal. Isto é ser benigno. O cristão é benigno e assim deve ser. Quando houve o tsunami na Indonésia, o tsunami ali foi logo depois que na capital de Jakarta foram mortos cerca de 3.000 cristãos, mortos de maneira brutal. As mulheres foram violentadas, as crianças, foram mortos os pais na vista dos filhos, os filhos na vista dos pais, suas casas foram incendiadas, eles foram assim de uma maneira brutal, terrível, foram mortos pelos muçulmanos em Jakarta, alguns meses antes do tsunami. E então veio o tsunami, matando, segundo as estatísticas, 300.000 pessoas, alguns dizem quase 1 milhão de pessoas na Indonésia. E o que fez a igreja? O que fizeram os cristãos? Eles não disseram bem feito, eles não retribuíram, eles têm de sofrer, mas a igreja ali esteve para dar de comer ao que tivesse fome, dar de beber ao que tivesse sede, ajudar os sobreviventes a reconstruírem. A igreja ali esteve presente dizendo, nós amamos vocês, apesar de sermos mortos, perseguidos. E o que aconteceu? O índice de cristãos cresceu, dobrou, multiplicou. De 8% antes do tsunami, passou a 20% depois do tsunami. Se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. A nossa vingança contra o inimigo é que nós devemos lidar e liberar o amor de Deus. E a nossa vingança é que eles possam conhecer o amor de Deus. Isso não é vingança, isso é ser benigno. Você é benigno? Você deseja o bem ou você sofre por desejar o mal e querer a retribuição da maldade? Vamos orar? Feche seus olhos, curve a sua fronte. Se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim, Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e eu te busco, Senhor, busco o Teu perdão, a Tua paz, busco a Tua salvação, eu me entrego a Ti nesta hora. Ó Senhor, Tu sabes que eu não tenho sido benigno, Tu conheces o meu coração, eu te peço perdão para os meus pecados e eu me entrego a Ti para viver na Tua presença hoje e sempre, diante do Senhor em santidade. Toma minha vida e usa-me para a glória do Teu nome. Pai,
Nós oramos pela vida de cada pessoa que nos assiste. Visita cada lar com teu amor e a tua bondade. Visita cada coração com teu perdão e a tua paz. Visita cada um que necessita com o teu suprimento, com a tua alegria, com o teu amor. Abençoamos cada lar, cada pessoa, com saúde, com a tua paz, com a tua alegria, no nome de Jesus. Amém, amém e amém. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e, se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.